Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E aí, Rita, hoje nós vamos falar do capítulo 9. O capítulo 9 é sobre a força superior. Ok, então... E lembrando sempre que a gente está falando sobre o livro Adventos Crísticos, que é uma obra do Adolfo Marques dos Santos, uma obra que ele realizou, compilando as centenas de mensagens recebidas lá na casa. Da espiritualidade, né? Isso, da espiritualidade. E antes de nós começarmos, Rita, vamos pedir para o pessoal não esquecer, de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixa lá um comentário, isso tudo ajuda muito o canal, tá? Façam perguntas, gente. O Adolfo adora responder perguntas. Vocês fazem as perguntas e a gente repassa para eles. Isso e aí. também, esse like de vocês e essas perguntas, não só dão mobilidade ao nosso canal, mas nos ajuda certamente a recebermos mais pessoas e a aumentarmos a nossa base de inscritos, não é isso? E realizar o que a gente pretende, que é divulgar a palavra dos adventos, que é a palavra do Evangelho. E para um número cada vez maior de pessoas. Com certeza. É isso. Então vamos lá? Então vamos falar. Então fala pra gente, Rita. A força superior. superior. O que seria a força superior? Na verdade, esse é um capítulo que a gente até não vai se expandir tanto, porque a força superior é algo tão importante, mas ao mesmo tempo nós não temos ainda, como se diz assim, como que eu posso dizer? Nós não temos tanta bagagem para falar sobre uma força superior, porque é uma coisa que é difícil de nós realizarmos, nem realizar, não sei nem como a gente pode falar sobre isso, que palavra a gente poderia usar melhor? Eu ousaria dizer que é tão simples, sob certos aspectos, mas por ser extremamente profundo, digamos assim, que seja um ponto alto da nossa espiritualidade, então é algo sobre o qual nós podemos teorizar. Mas a vivência é muito pessoal, é muito de cada um, não é isso? Pois é, porque é difícil a gente explicar sobre alguma coisa que a gente não tem a vivência completa, isso. Então, por isso é que fica um pouco complicado. Mas o assunto não é complicado, na verdade, Sim, O que não é complicado. O complicado é nós alcançarmos esse nível, evolutivo aí para ter para a gente despertar essa força superior dentro de nós. Mas o que seria essa força superior aí? Então, diz pra gente. Olha, eu tirei um trechinho da mensagem do Silvestre de 26 de outubro de 94, onde ele diz assim: a força superior se instala em todos os homens, mas poucos, para não dizer raríssimos, seres humanos a desenvolvem plenamente. Ou seja, nós estamos falando de um assunto profundo, complexo e difícil. Isso. E aí, quer dizer, mas por que a gente está falando então disso, Se é uma coisa que a gente ainda não vivencia e que é tão profundo. Mas eu acredito que nós temos que ter sempre uma meta na vida, Não só para as coisas materiais, isso aí a gente já sabe como é que faz, mas metas também espirituais. Por exemplo, eu procuro colocar metas na minha autorreforma. Então, a força superior, eu diria que seria algo a alcançar, tá? Um ponto assim, lá no alto, onde a gente vai precisar atingir um dia. E para chegar nesse ponto alto, é como se fosse numa montanha, a gente tivesse que chegar lá no topo daquela montanha, entendeu? Então a força superior está lá esperando que a gente desperte para ela, que a gente consiga ter esse contato direto. E aí o que acontece? Seria, a meu ver, um objetivo, despertar essa força superior, conseguir me conectar, nos conectar com essa força superior. Agora, como realizar isso? Aí é que está. Mas aí a gente entra de novo. A força superior, quando nós falamos disso, nós estamos falando de Deus? Nós estamos falando daquele elemento colocado por Deus em cada um de nós e que representa a nossa luz, o nosso despertar para a espiritualidade. Na verdade seria o que a gente sempre fala, do nosso eu superior, ou o nosso Cristo interno, A gente fala de várias formas, o self, na psicologia fala do self, tudo é a mesma coisa. Então seria, na verdade, a conexão direta entre o nosso eu interno, o nosso Cristo interno, o nosso eu superior com a força superior, que é a divindade maior, o nosso Pai.
Então, isso seria conectar com a força superior. Então, por isso é uma coisa que parece simples, mas nós precisamos de uma longa caminhada até chegar nesse momento, conseguir esse momento, né, pleno. Mas certamente nós devemos ter alguns elementos ou algumas pistas, né, para quem está nos ouvindo sobre como se chegar a essa força superior. Na verdade, como se alcançar essa força superior. Na verdade, o Adolfo, nesse capítulo, né, ele dá algumas dicas assim né, ele coloca itens que nós devemos prestar atenção para que consigamos nos desenvolver a ponto de realizar essa conexão, né, nossa, do nosso eu superior com essa força superior, né, com a divindade. Então, vamos lá, o que você acha que poderíamos fazer para a gente começar essa nossa caminhada? Começar não, né, gente? Porque a gente já está nessa caminhada. Na verdade, todas essas nossas encarnações, nós não nascemos ontem, né? Nós já temos várias encarnações em nossa bagagem, todos nós, e a cada encarnação nós aumentamos, né, o nosso grau de evolução um pouquinho. O que pode acontecer, talvez a gente estacionar, mas retroceder, nós nunca retrocedemos. Eu acho que a gente tem digamos assim, algumas coisas que são muito características nessa caminhada, né, Rita? Principalmente o que a gente chama da nossa reforma, a nossa autorreforma. Por quê? No frigir dos ovos, é um termo engraçado falar isso, né? Mas porque no frigir dos ovos, toda essa nossa busca por espiritualidade nada mais é do que seguirmos aquilo que foi exemplificado pelo Mestre Jesus. É o Evangelho. E o que o Mestre Jesus, na verdade, nos trouxe é um trabalho pela busca contínua das virtudes espirituais. Não é verdade? Isso mesmo. E essa virtude espiritual tem a ver com o quê? Primeiro, nós reconhecermos, né, a existência de Deus. Você acreditar em Deus, você se ver parte de Deus. Um segundo aspecto, conforme disse Jesus, primeiro você amará a Deus. Segundo, você amará o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vai expandir o seu sentimento de fraternidade. E para que nós possamos, no meu modo de ver, expandir essas virtudes, né, reconheço Deus, reconheço Jesus como modelo e guia, no caso, como você poderia reconhecer o Buda, ou como você poderia reconhecer Maomé. Pessoas de outras partes, né, do planeta podem ter outros guias, né, para seguir. Né? Então, quer dizer, eu preciso reconhecer a presença desses instrutores na minha vida e preciso tentar conduzir a minha vida no sentido dessas reformas, né? Como o próprio Adolfo costuma dizer, né? Não buscar apenas o mundo de César, o mundo da matéria, mas aí eu já estou caminhando para o mundo espiritual, para a minha busca. Isso aí, né? Isso aí já faz parte do entendimento, né? Quando a gente já começa nessa busca aí espiritual, é porque a gente já tem uma noção da imortalidade do espírito, né? Todos nós já sabemos disso, mas será que já temos isso, né, bem solidificado dentro de nós? Porque eu vejo essa imortalidade do espírito um ponto muito chave na nossa evolução e na nossa compreensão de tudo que ocorre. Porque quando você falou também de amar ao próximo, né, então quando nós já conseguirmos realmente ver o próximo como um semelhante, né, como nosso irmão, olha quantas coisas já vão se dirimir aí, quantos problemas já vão ser, né, deixar de acontecer quando realmente nós vermos esse ser como um irmão, né, um próximo como um irmão. Então, a gente vai o quê? Vai conseguir lidar com essas diferenças, né? E certamente você não vai, eu diria, Rita, que você não vai nem perceber diferença. Sim. Você vai passar a tratá-lo como um igual. Sim. Como alguém que tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e os mesmos ideais que você tem. No sentido, né, de ser feliz, no sentido, né, de amar alguém, de construir uma família. Talvez dizer, quando eu digo essa diferença, seja uma diferença até material, né, que nós temos uma diferença aqui material, um é rico, outro é pobre, um mora aqui, outro mora ali, um é de um jeito, o outro é de outro, cada um tem também uma individualidade, né? Mas é importante que a gente respeite cada um e respeitar também o nível de cada um. Às vezes a gente, né, reclama, por que fulano fez isso e tal, não sei o quê. Mas a gente também já deve ter feito isso, né, um tempinho atrás. Talvez a gente não lembre, mas já deve também ter feito. Então, é entender que todos nós estamos no mesmo barco. Então, uns estão mais adiante na caminhada, outros estão ainda um pouquinho atrás e assim vai. Mas é importante a gente reconhecer que somos todos iguais e que a nossa caminhada
é igual. Entendeu? Só que cada um está num ponto, Somos todos aprendizes, né? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Então, eu falei num ponto, para a gente não esquecer, Rita, eu falei num ponto que seria a nossa reforma. Isso. E que teria um segundo ponto que a gente podia dar para as pessoas, dizer para as pessoas? Bom, a reforma já é, eu acho que assim, o tópico principal, que vai ser subdividido em sub-itens, né? Tem a questão da misericórdia, não teríamos um aspecto? Sim, tem a misericórdia do ver, ouvir e falar, né? Isso é muito importante. Isso aí tem a ver com o que eu estava falando do respeito ao próximo, né? Misericórdia do ver, ouvir e falar. É a gente conseguir realmente compreender, ter a compreensão, né? Com as fraquezas alheias e com as nossas também. Essa misericórdia não serve só para o outro, serve também para a gente, que quando a gente trabalha com o outro, na verdade a gente precisa também estar se trabalhando, não é? Porque às vezes nós mesmos nos culpamos e nos cobramos mais do que dá conta, e é necessário que também respeitemos o nosso momento evolutivo, né? E eu vejo, né, uma correspondência, né, entre a misericórdia do ver, ouvir e falar com a senda óctupla do budismo, então, né, onde a gente fala na existência, né, para você superar a dor, o sofrimento, né, do pensamento correto, da postura correta, da fala correta. Quer dizer, essa ideia do correta, né, é no sentido do equilíbrio. Né? Então, quando a gente fala na misericórdia do ver, ouvir e falar, a gente está sempre falando, né, de você usar a sua razão, de você usar o seu coração de uma forma equilibrada. Né? De forma que você não seja injusto com o outro e de forma que você tenha discernimento naquilo que você está emanando, fazendo, sim, sentindo, pensando, né? Isso. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, e assim o seu ensinamento. O Cristo, né, planetário, que é o que a gente se refere aqui, né, o Cristo do planeta Terra. Então estamos aqui falando do planeta Terra porque seria muita coisa, né, falar do universo. Do planeta já é muito, né, quanto mais do universo. Mas então, isso que você está falando, porque o Buda tem a senda óctupla. Então, o ensinamento é o mesmo, né? Vem às vezes com uma palavra diferente devido a uma região, né? A uma civilização diferente, mas o ensinamento, a essência é sempre a mesma, porque vem, né, do mesmo Cristo planetário. Mas é isso mesmo, é a vida correta, né? A vida reta é o que nós devemos sempre procurar, né? Procurar fazer. E usar também, né, da fraternidade, né, da solidariedade. Isso são coisas que nós precisamos praticar no dia a dia. É no supermercado, entendeu? Dá uma mãozinha ali para alguém que você vê que está com um pouquinho de dificuldade, vai lá, não precisa esperar ninguém pedir. Isso é uma questão de ser fraterno, ser solidário também. Aí, mas é que eu quero fazer alguma coisa grande. Não precisa ser nada grande, né? São nos pequenos atos que a gente pode realmente praticar esse evangelho de que Jesus veio nos ensinar, né? É fato. Tem uma outra coisa também, um ponto a questão do trabalho, né? A gente diz aí o Adolfo no capítulo, né, que a gente precisa deixar essa preguiça de lado e tornar o nosso trabalho útil. Isso é muito importante, né? Quantos de nós temos muito tempo, às vezes, ocioso, ou utilizamos o tempo mal, né? Com coisas que não agregam nada ao nosso espírito, nem à nossa vida, nem à nossa conta bancária, né? Na verdade, é nada. Então, isso é o quê? É um tempo perdido. E a gente deve procurar também utilizar o nosso tempo de uma forma útil. O trabalho é muito importante, não só o remunerado. Eu entendo o trabalho remunerado como uma forma de nos educar a trabalharmos pelo prazer de trabalhar. Então, precisamos ser remunerados para que a gente tenha aquele ânimo, né, de ir lá trabalhar. Mas o certo é que nós, no futuro, vamos trabalhar em prol do próximo, em prol do bem comum, assim, sorrindo, sem aquela história de querer se aposentar cedo. Então, é importante. Dizem que os espíritos, né, superiores não param nunca, não param de trabalhar. Aliás, nós estamos fazendo um estudo, né, da vida no planeta Marte, os discos voadores, né, e uma das coisas que o Ramatiz descreve nesse livro é que em Marte não há, por exemplo, a questão do dinheiro. Sim, né? sim. As pessoas recebem bônus, hora, coisa e tal. Quer dizer, já recebem de acordo com a sua produção. E todos mas também, em prol, né, da comunidade. O estado marciano, que é um estado, né, a gente pode dizer, extremamente espiritualizado, prover as necessidades básicas de todos os trabalhadores. É, né? Verdade. Entendeu? Então a coisa flui de uma outra maneira. As pessoas trabalham com afinco, mas não com o estresse. É isso mesmo. Né?
Okay. Então, bom, a gente já falou, né, da imortalidade do espírito, isso é muito importante, ponto-chave, e buscar o nosso aprimoramento. E uma coisa importante, que eu já ia esquecendo, é importante que a gente aprenda a falar com Deus e não falar de Deus, né? Há uma diferença, né? Quando a gente fala, eu estou falando aqui com você, né? Então, eu estou aqui, estou junto, né? Agora, se eu falo dele, eu estou falando dele para outro, talvez, né? Então, já há uma distância maior, né? Então, falar com Deus é importante. A gente precisa criar, né, esse laço mais... Essa intimidade, não é isso? Essa intimidade, entendeu? Não é nosso Pai... Então, é nosso Pai, a gente não precisa ficar ele lá e eu cá, né? Nós precisamos realmente nos integrar, né, a essa energia tão fabulosa. Eu até diria um pouco mais, Rita. É lógico, né? Cada um sente Deus de uma forma, imagina Deus de uma forma e tem a sua relação pessoal com Deus. Mas mesmo dentro desse personalismo, uma coisa que eu acho extremamente importante, somos cada um de nós, né? Cada um na sua individualidade, na verdade, reforçar junto a Deus a nossa aliança. Né? A sua aliança como individualidade. No sentido assim, Deus, estamos juntos, eu acredito em você, eu sei que você governa a minha vida, né? Eu vacilo um monte de vezes, mas eu preciso da sua ajuda. Né? Eu acredito no caminho que você criou, né, para a minha existência, ter humildade, para eu chegar para eu chegar à angelitude. Também. Porque eu acho que na verdade poucos de nós reforça essa aliança para com Deus. Porque não adianta você dizer que você acredita em Jesus, que você segue os ensinamentos trazidos por Jesus, mas eu acho que primeiramente nós temos que reforçar exatamente essa aliança com o Criador de todas as coisas. Né? Se estamos aqui, estamos pela vontade de Deus. Então, reforçar a nossa aliança com Deus me parece muito importante dentro dessa nossa busca do nosso Cristo interno. Eu entendo assim que a nossa proposta de vida, na verdade, é uma proposta de servir, né? Servir ao Pai, servindo ao próximo, servindo ao nosso, né, ao nosso irmão. E como que a gente vai fazer uma coisa dessa se a gente não sabe a quem a gente está servindo, não é? Então é realmente criar esse vínculo mais íntimo, né? É muito importante, sim. E inclusive isso eu pelo menos sinto assim, né? Dá assim uma alegria, né? Muito grande você ter aquela sensação de que tá se comunicando com um Pai maior. Isso é uma coisa fantástica. Hoje a gente estava no estudo do Francisco, né? Eu achei admirável a questão do Antônio de Pádua, não é? Que ele estava no momento dando a palavra, mas ao mesmo tempo ele foi socorrer o pai que estava em Portugal, né, em outro lugar, e numa questão da justiça, né? Então eu achei aquilo interessante. Olha a expansão daquele espírito, né? Ele estava aqui dando uma palestra. Ele estava na Itália, na Itália dando uma palestra. De repente, né? Ele foi em espírito lá para auxiliar o pai nessa questão, enquanto outros espíritas ficaram ali assessorando, né? Então aí eu fiquei pensando, falei, gente, olha só a expansão, né, desse espírito. Uma expansão de consciência que todos nós poderemos ter, né? Uma vez, como disse Jesus, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de transportar montanhas. Isso é para demonstrar a nossa força, né? Sim. E essa força superior que a gente precisa, né, conectar logo. E de novo, em relação à força superior também, Rita, né, quando nós falamos em Jesus, o que acontecia com Jesus? Jesus sempre dizia que ele e o Pai eram um. Era um, né? E se ele era um com o Pai, é porque essa força superior dele, né, estava devidamente ativada e ele estava ininterruptamente, né, sentindo o Pai. Em completa consonância, né? Sim. Completa consonância com o Pai. A gente fica assim pensando, assim, poxa, mas vocês estão falando desse negócio, vocês nem sabem o que é isso, por que vocês ficam falando disso? Mas olha, quantas coisas a gente não vê, não sabe como funciona, mas ainda assim a gente acredita e ainda utiliza. Por exemplo,
A gente consegue falar, né, no celular com alguém que está, sei lá no Brasil, lá no Japão, qualquer lugar do mundo. E você não vê as ondas de rádio, as ondas, né? A gente não vê essas ondas. Eu, sinceramente, eu sou, né, uma topeira nesse sentido aí. Eu não entendo nada, não sei nem como isso funciona. Mas eu sei que funciona e eu uso, e eu utilizo esse serviço, né, essa coisa. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não vê, né? A gente não sabe como faz, alguns sabem, né, como é que é exatamente, mas são poucos os que sabem, né? A maioria, sim, né, são leigos nesse assunto. E assim, mas mesmo assim, não há a menor, né, dúvida de que aquele aparelhinho pode me conectar com alguém lá. Agora, será que a gente também não pode ter essa conexão com Deus, que é nosso Pai, que está em todo o local, todos os locais ao mesmo tempo, que está aqui do nosso lado, está aqui, está lá, está acolá? Se Antônio de Pádua conseguiu dali sair para um outro lugar, imagina o que é Deus nisso. E como, né, diz o Adolfo, né? Onde há vida há Deus. Então a gente não pode esquecer disso. E em cima disso que você está falando, de a gente acreditar naquilo que a gente não vê e não toca, a gente volta de novo para Jesus, no caso de Tomé. Isso. Tomé precisou ver Jesus, disse que só acreditaria que Jesus teria, digamos, vamos usar esse termo, ressuscitado, né? Uma vez que ele tocasse em Jesus. Aí Jesus falou para ele, quer dizer, essas são as minhas palavras: Tomé, legal, você está me vendo e acredita, mas felizes daqueles que não veem e acreditam. Então é disso que a gente está falando. E ele, né, se materializou porque, né, precisava. Nós ainda somos um pouco crianças, né, infantis espiritualmente, mas na verdade a gente não precisaria disso, né, se já tivéssemos um pouquinho já mais avançado. Mas chegaremos lá, todos chegaremos lá. Então, eu queria só dar aqui, eu separei um trechinho é uma fala do Adolfo, tá? Uma escrita do Adolfo sobre a força superior. Tá. Então eu achei bacana assim, dá pra gente ter uma noção legal e bem simples. Então diz assim: a liberdade interior é patrimônio individual e intransferível, conquistada passo a passo através de sucessivos reencarnes. Consequentemente, não pode ser herdada. Enquanto não se compreende que na natureza não há acaso, que as criaturas são regidas por leis sábias e perfeitas, visando sempre ao seu aperfeiçoamento moral, perde-se precioso tempo procurando justificativas quando deveriam reconhecer que todo efeito teve sua causa. Para estes, a força superior continuará inoperante. Palavras do Adolfo. Mas isso é até bom a gente falar rapidinho disso, embora nosso tempo já está grande, né? Porque ele está falando aqui principalmente de causa e efeito, né? Sim. Enquanto nós não tivermos conhecimento daquilo que você falou, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, nós vamos culpar sempre um terceiro pelos nossos infortúnios ou pela nossa incompreensão das próprias leis de Deus. É isso mesmo. Não é verdade? E o Espírito Silvestre ainda remata dizendo assim, numa das mensagens: para que tal aconteça, no caso, né, a conexão com a força superior, para que tal aconteça, faz-se imprescindível o mérito sucessório, vivência a vivência. Então, é um trabalho, né, de formiguinha. Então, de cada encarnação a gente vai adquirindo mais conhecimentos, a gente vai se melhorando, se reformando e vai, né, evoluindo. E para aqueles que não acreditam em vida após essa vida, vamos dizer assim, né, é importante que procurem se trabalhar nesse sentido, procurem se dar espaço, né, porque é um conceito muito importante, até para a gente entender toda essa doutrina. Para mim é o que faz sentido. Da espiritualidade, ou toda a doutrina espírita, mais propriamente dita. A gente deve procurar sempre usar o discernimento da lógica, né, para poder compreender as coisas, né? Uma coisa que é somente jogada, né, uma ideia jogada, e que a gente não consegue nem entender nada daquilo, mas é aquilo. É meio complicado, né? E fica difícil, né? Então é melhor que a gente, né, vamos procurar. O Pai, ele quer realmente que a gente questione, sim, porque é dessa forma que a gente aprende, né? E se estamos aqui para aprender, é questionando que a gente vai conseguir evoluindo um passinho além, né? Questionando, vivenciando, né? Avaliando, né? Isso aí, botando em prática tudo que a gente estiver aprendendo. E essa é só, então, né? É isso. Gente, mais uma vez, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, de se inscrever. Lá. Né? Diz lá o que você acredita aí sobre a força superior. Você já ouviu falar sobre isso? Escreve aí pra gente. É isso. Tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo final de semana. Saúde e paz. Tchau pra todos. Beijo.